Boa noite a todos. Inicialmente, aos meus queridos alunos na sala Zoom, da mesma forma para os meus convidados no YouTube. Estamos na nossa 20ª sessão de Masterclass. É um prazer estar aqui mais uma vez. Espero que vocês e os seus familiares estejam com saúde. E vamos começar a nossa sessão. Já vou compartilhar a tela com vocês. Então, como de praxe, vamos falar rapidamente a respeito das atividades aí mais recentes. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito a participação de muitos de vocês, nos Gladiator Challenges, ou seja, nos nossos simulados inicialmente semanais. Depois eu pedi que fossem quinzenais, porque felizmente eu estou bastante sobrecarregado. E também por motivo de bastante trabalho, eu vou tomar a liberdade de encerrar os Gladiators desse ano. Eu mandei um e-mail detalhado para os que frequentam o ambiente, que fazem esses simulados sistematicamente, agradecendo a participação e fazendo um convite que agora eu vou estender numa versão menorzinha para aqueles que estão me ouvindo agora ao vivo no YouTube, ou eventualmente que venham assistir a versão gravada. Em homenagem à participação de vocês também aqui no YouTube, eu convido os participantes que entrarem em contato comigo durante o mês de dezembro a fazerem uma aula comigo via Zoom personalizada, para divulgar ainda mais as minhas lives, que são sessões de 50 minutos, em que eu cubro todo o conteúdo do DNET em cerca de 15 sessões. São 20 aulas, digamos assim, 20 divisões, 20 grupos, que muitas vezes eu consigo cobrir em sessões que não são 20, são menos, se o aluno ou a aluna tiver já uma boa formação, uma boa experiência, enfim, o ritmo dessas aulas é ditado por cada um dos alunos, mas é incomum, pelo menos tem sido incomum, precisar das 20 sessões para lecionar as 20 aulas, tá bem? Então é um curso bem estruturado. Se você está me ouvindo agora ao vivo, pode entrar em contato comigo por e-mail. Na verdade, eu vou fazer uma coisa mais bacana. Os que estão me ouvindo ao vivo no YouTube, se me inscreverem agora são 19h02, o prazo é até as 19h05 por e-mail. Pode ser através desse site, metodofabisclinic.com.br. Eu vou dar 2 sessões via Zoom gratuitas para a pessoa ver o começo do meu preparatório, e se interessar, eventualmente vir a ser meu aluno ou minha aluna. E se você assistiu essa versão gravada, ou se você recebeu essa dica de algum conhecido seu que esteja me ouvindo agora, ou que veja a gravação depois no YouTube, se você entrar em contato comigo ainda no mês de dezembro, você vai ter direito a uma sessão no Zoom personalizada, para ter a oportunidade de conhecer o meu método nesse ambiente que eu criei há relativamente pouco tempo, inclusive mediante solicitação do pessoal que fazia esses mocks e que não queria fazer aulas gravadas, ainda que, modéstia à parte, o meu curso online de aulas gravadas é realmente fortíssimo e absurdamente completo. Tá bom? Então tá aí a propaganda, tá aí a oportunidade. Até às 7h05, aqueles que estão me ouvindo no YouTube vão receber 2 sessões gratuitas, se me inscreverem até às 7h05, nesse site, por exemplo, no gmath.com.br, e quem vir essa gravação depois vai ter direito a uma sessão, tudo isso só no mês de dezembro agora de 2020. Em relação às aulas, que são essas que eu estou mencionando, que são no Murmilo, que são aulas em grupo, não teve quórum para uma nova turma agora em dezembro, pelo menos até agora. Então eu imagino que, digamos, para o final do ano, um grupo de alunos é mais complicado de ser montado, então provavelmente vou abrir uma turma em janeiro, uma nova. E o Tracks, que é essa versão personalizada, é exatamente essa versão que eu estou convidando vocês para experimentarem, que eu acabei de falar a respeito. Tá bom? É isso. Entrem em contato se tiverem interesse. Em relação ao ITA, o curso preparatório para a seletiva de mestrado, eu vou começar também a partir do ano de 2021, do próximo ano. Provavelmente o curso começa em fevereiro,
vão haver as opções de aulas em grupo ou aulas individuais. É um curso bem bonito. Até o momento era um híbrido, né, do meu preparatório de DMET com algumas coisas extras que só caem na prova do ITA, mas felizmente ainda assim eu tive bastante sucesso com os 5 candidatos que tiveram aulas comigo. Desses 4 foram aprovados. Um deles, que é um senhor bem mais velho, de 63 anos, ficou por 1 ponto na nota de corte, e para minha alegria ele já confirmou que vai ser meu aluno nesse novo curso, que agora vai ter um curso verdadeiramente 100% dirigido para o ITA, e portanto as chances de conseguir a nota de corte com bastante excesso, inclusive, né, ou seja, pecando por excesso, aumenta drasticamente, tá bom? Então já estou muito feliz que, digamos, né, 80% dos meus alunos foram aprovados, ainda enquanto eu não tinha um curso 100% focado nessa prova. Agora, a partir de 2021, o curso será para essa prova e, portanto, na minha opinião, tudo leva a crer que a gente vai ter muito mais condições de blindar os alunos em relação a esse exame, que, diga-se de passagem, é bastante exigente. Agora sim, canetas e papel na mão, vamos aos nossos problemas da nossa Masterclass de hoje. Boa sorte, espero que vocês gostem. Jóia. Bom, esse é um problema já, na minha opinião, bastante interessante, né, para um primeiro exercício. Já tem um nível de dificuldade razoável. Então, o que diz o problema, de acordo com o nosso método, né? A gente sabe que são números inteiros, A, B e C, tais que a soma dos quadrados é 342. O examinador nos pede a soma desses inteiros, né? Aqui, no Instagram, eu fiz menção, né, a essas expressões de que o diabo está nos detalhes e outros que citam que, na verdade, Deus está nos detalhes, né? Eu acho que as duas afirmações são bastante inteligentes, né? Esse é um problema de detalhes, né? O aluno, às vezes, fica chateado porque ele perde a questão, porque ele achou que, sabendo a proporção, né, de A para B para C, isso é suficiente para responder o problema, e, na verdade, ele tropeça por um pequeno detalhe. Por outro lado, como a gente vai ver também na minha explicação, existem algumas nuances que são, digamos, divinas, associadas a detalhes. E, portanto, é um exercício bastante instrutivo, ainda que o nível de dificuldade dele não seja tão severo. Do final da minha explicação, eu vou fazer uma homenagem aos 2 grandes professores que eu tive de matemática na minha vida, a minha mãe e meu pai, a professora Carmen Silvia Cardassi e o professor Jorge Aragona Valejo, né, pessoas extraordinárias, matemáticos profissionais de primeiro calibre,
esperem até o final do problema, que vocês vão ver um comentário a respeito desse problema, que eu sinceramente acho que, provavelmente, feliz ou tristemente, eu sou o único professor no mercado que comentaria algo assim, tá bom? Então fica a propaganda, porque o que eu vou mostrar para vocês agora está perfeito, é o que se espera de um aluno competente, mas o que eu vou mostrar ao final é o meu presente, né, em memória, porque o meu pai e minha mãe em matemática já não estão mais aqui com a gente, mas, obviamente, em algum lugar eles estão com outros grandes, e se eles tiverem acesso a esse comecinho da Masterclass de hoje, eu acho que eles vão ficar felizes com a solução que eu vou apresentar para vocês. Mas primeiro vamos fazer as coisas com o pé no chão. Vamos começar com a 2, porque para os meus alunos, né, em particular para o pessoal que está na sala Zoom, deve ser evidente que quando você tem uma double ratio, você deve usar a técnica do K. Eu estou ciente que muita gente chama isso de um triple ratio, o próprio pessoal do GMAT usa essa nomenclatura, mas como eu explico dentro do método, esse é um nome errado, infelizmente, é um tropeço que pouco importa, porque é só uma questão de nomenclatura. Mas, de toda modo, de toda forma, sabendo essa proporção, usando a técnica do K, como a gente cunhou no método, eu sei que o A, B e o C são respectivamente 2, 3 e 5K. Eu sei que K é necessariamente inteiro, porque eu sei que A, B e C são inteiros, isso é dado pelo examinador, e, portanto, como 3K é inteiro e 2K é inteiro, K, como diferença de inteiros, é inteiro. E, além disso, eu sei que esse inteiro é diferente de zero, porque, caso contrário, A, B e C seriam nulos, e a soma dos seus quadrados não seria 342. Vejam quantas informações bacanas você consegue extrair já de saída desse começo de problema iniciado pelo Statement 2. Sabendo, portanto, que A, B e C podem ser substituídos por uma variável só, claro que eu chego nessa expressão e eu obtenho facilmente que o quadrado de K é 9, garantindo que K ou é 3 ou é menos 3. Só existem essas duas opções, mas o fato é que a primeira delas geraria uma soma igual a 30, a segunda delas geraria uma soma igual a menos 30, e, portanto, eu consegui bifurcar, segundo a notação do método, e isso prova com todo rigor que o segundo statement é insuficiente. E percebam que é verdade que ele só é insuficiente porque você poderia pegar o A, o B e o C não iguais a 2 vezes 3, 3 vezes 3 e 5 vezes 3, mas os opostos desses valores, e no que se refere à soma, a soma daria o oposto da soma inicial, e como não se trata de zero, o oposto e o próprio elemento são distintos, não é zero, e, portanto, realmente é insuficiente. Quando a gente trata o primeiro statement, a gente sabe que o A, B e o C estão em ordem crescente, eu posso reaproveitar o K igual a 3. Ou seja, se eu pegar o A igual a 6, o B igual a 9 e o C igual a 15, ele continua sendo um exemplo viável e, portanto, a resposta permanece sendo 30. Por outro lado, eu poderia, como eu menciono nos comentários, escolher o A como, por exemplo, menos 15, o B como menos 9 e o C como menos 6. Eles satisfariam essas condições. Eles seriam números inteiros. Eles têm os mesmos quadrados que os apresentados nessa terna e, portanto, estaria bifurcado com o valor menos 30 novamente. Por que eu não fiz isso? Eu queria mostrar para vocês como a gente pode, de uma forma elegante, encontrar uma outra terna de inteiros positivos. Eu percebi, por exemplo, que 17 ao quadrado é um pouco abaixo do 342, gerando como resto 53. Portanto, o que na verdade eu preciso escolher, digamos, os dois outros inteiros, de forma que a soma dos seus quadrados dê 53, e isso é possível, digamos, de uma maneira natural, escolhendo o 2 e o 7, porque os quadrados vão dar 4 e 49. Em outras palavras, o que eu quis dizer é que se eu escolher o 2 para o menor deles, que é o A, o 7 para o segundo, que é o B, e o 17 para o terceiro, eu consegui uma nova terna, cuja soma é 26, portanto é diferente de 30, e portanto realmente bifurca 1, sem, entre aspas, apelar para o caso mais simples, que seria aquele em que eu escolho exatamente os mesmos elementos, só que em ordem diferente, para respeitar essa dupla desigualdade.
Tá bem? Como cada uma das duas em separado são insuficientes, se você tratar as duas em conjunto, claro que você pode restringir a essas duas possibilidades, porque a 2 faz isso, ou seja, só é possível 2 casos satisfazendo o segundo statement e mais tudo que foi fornecido antes, e portanto, como eu tenho que descartar o menos 3, porque K igual a menos 3 não geraria A menor que B menor que C, então eu sei que o K é 3, eu sei que a soma procurada é 30, e portanto a resposta é C. E agora, como eu havia prometido, eu vou dar, digamos, uma resposta muito mais madura, muito mais elegante, e que não é a que se costuma ver nesse universo, né? Então fica aqui a minha homenagem aos meus mentores, né, aos meus grandes motivadores, os grandes responsáveis pela minha formação matemática, ainda que eu seja grato a muitos outros professores, inclusive desde o ensino privado, né? Então, a segunda solução, que é bastante mais elegante, não necessita com que vocês escrevam coisa alguma. Então, vamos olhar só para o enunciado. A gente sabe, porque o examinador disse, que existem 3 inteiros que satisfazem essa igualdade. Uma vez que 3 inteiros satisfazem essa igualdade, e eles também satisfazem essa dupla desigualdade, isso significa que existe um A, um B e um C inteiros, cuja soma dos quadrados dá 342. Se esses números fossem algum deles zero, por exemplo esse, que seria o menor, mesmo assim você não teria problema. Por quê? Porque você teria, por exemplo, 0 nessa posição e outros 2 inteiros, no caso positivos, que fechariam essa conta. Eles seriam positivos, por exemplo. Né? Por quê? Porque se os 2 fossem negativos, você poderia pegar os seus opostos, e se os 2 fossem também nulos, não daria certo. Portanto, eu posso assumir que tem pelo menos um desses 3 que é positivo, e que os outros 2 são pelo menos 0. Portanto, nessas condições eu consigo um primeiro exemplo que dá uma certa soma, que certamente vai ser positiva, porque 2 deles são pelo menos 0 e o outro eu posso assumir que é positivo. Só que se eu escolher agora os opostos, ou seja, aqueles que forem 0 eu continuo mantendo 0. E aquele que tem pelo menos um que é positivo, agora eu pego o seu oposto. Essa terna também vai satisfazer essa condição e também vai ser constituída de inteiros. Portanto, nesse caso, a soma vai ser negativa. Às vezes a soma é positiva, às vezes a soma é negativa. Portanto, existe uma bifurcação, né, se você entendeu todos os meus argumentos. Em relação ao segundo statement, o mesmo se dá. Uma vez que eu sei que o A é 2K, o B é 3K e o C é 5K, eu sei que colocando aqui é necessariamente verdade que existe um K que satisfaz essa equação, porque isso é o ônus do examinador. Eu tenho certeza que esse K vai ser inteiro, como eu expliquei antes, como diferença de inteiros, porque B menos A tem que ser inteiro. E no caso eu posso assumir que pelo menos um deles, na verdade nessa condição, os 3 serão positivos. Por exemplo, se eu assumir que os 3 são positivos, eu consigo uma primeira resposta, e se eu pegar os seus opostos, eu consigo a segunda resposta. Portanto, está bifurcado também. Quando você for tratar as duas juntas, você perceba que quando você usa 2, só existe um K que satisfaz essa igualdade para K positivo. E para o K negativo, essa desigualdade não vai ser satisfeita. Porque 2K não vai ser menor que 3K quando K é negativo. Portanto, eu acabei de descobrir que o K positivo que satisfaz essa condição e essa igualdade é único. E, portanto, os valores de A, B e C nessas condições são únicos, e isso garante a unicidade da resposta. Eu peço desculpas para aqueles que evadiram, depois se eles forem assistir a gravação no YouTube. Eu sei que esses tipos de argumentos são mais finos e, portanto, menos populares, e talvez essa seja uma das razões que os meus colegas eventualmente não fazem
comentários dessa natureza, porque, digamos, eles não querem perder popularidade. Né? Num mundo como o nosso, movido a likes e movido a empatias, o seu curso não precisa ser bom, o seu curso precisa ser querido, não é? E eu não vou tecer mais comentários sobre isso. Aqueles que eventualmente gostaram dessa explicação, eu agradeço. Aos demais eu peço desculpas. Vamos ao próximo programa. Bom, esse programa aqui eu acho ele bem bacana, modéstia à parte, né? Eu produzi ele para aproveitar e divulgar um pouco mais a minha preparação. Trata-se de um quadrilátero ABCD, que eu digo que é um trapézio isósceles, né? Ou seja, esses dois segmentos de reta estão sobre retas suporte paralelas. Esses dois têm mesmos comprimentos, a figura, portanto, tem simetria, e esse trapézio isósceles está inscrito numa circunferência de raio 9, ou seja, ele é inscritível numa circunferência de raio 9. Eu dou na figura que o segmento AD tem 18 unidades de comprimento e uma das diagonais, portanto, claro, as duas por simetria, né? Cada uma delas mede 15 unidades, e a pergunta é quanto vale a base menor, né, tecnicamente falando, sabendo que a maior mede 18. Bom, eu comento, né, que não está em escala, eu comento que a circunferência não foi dada, e talvez a primeira tarefa do candidato seria perceber que uma vez que a circunferência tem raio 9, portanto diâmetro 18, e a base maior do trapézio mede 18, então, na verdade, a base maior é um diâmetro. Portanto, essa figura é razoável, né? O O, realmente o centro da circunferência que circunscreve o trapézio, ele é ponto médio do segmento AD. Além disso, os pontos B e C são pontos dessa circunferência, e como o AD é um diâmetro, eu sei que o ângulo ABD é reto. Um resultado notável associado a um triângulo inscrito numa circunferência de forma que um de seus lados seja diâmetro. Não é?
Além disso, eu chamei no meu foco de 2x, né, vocês vão entender por que eu optei por colocar um 2 nessa posição, e o objetivo é calcular esse valor. O que é o argumento? O argumento que o triângulo ABD, esse triângulo aqui que eu vou chamar de grande, ele é semelhante ao triângulo BHD. Esse é um caso de semelhança bastante tradicional em triângulos retângulos e altura relativa hipotenusa. E isso se dá porque se você, por exemplo, chamar esse ângulo de θ, como aqui é 90, aqui é 90 menos θ. E como aqui é 90 menos θ, o seu complemento é θ, e θ 90, 90 menos θ, θ 90, 90 menos θ. Realmente os triângulos são semelhantes, e se você estabelecer a proporção a partir dos lados homólogos, você chega à conclusão que BD ao quadrado é igual a AD vezes DH. E veja que DH é DO mais OH. E eu optei por fazer essa quebra, porque o BD eu tenho, que é a diagonal, que é 3 vezes 5 ao quadrado. O AD eu tenho, que é 18, é 2 vezes 9, ou seja, 2 vezes 3 ao quadrado. E eu sei que o DO é o raio, que é 9, e o OH é x, porque por simetria ele fica exatamente com a metade do BC. E aqui fica justificado o motivo de eu ter escolhido 2x para o meu foco. Não é o normal, né? A gente desde pequeno, pelo menos no Brasil, está acostumado a chamar o que se quer de x, mas eu não queria carregar um x sobre 2 aqui, porque não era tão elegante, e pensando um pouco, você é capaz de ir se sensibilizando e fazendo determinadas escolhas que acabam sendo premiando você com cálculos mais agradáveis. Foi o caso nesse caso, 3 ao quadrado se cancela, claro que 25 vai ser 18 mais 2x é exatamente o que se quer, e portanto eu acabei de descobrir o valor 7, cravando a resposta C. Eu acho que esse é um exercício, modéstia à parte, bastante bonito. Eu acho que ele é bastante de math-like. Percebam que a solução dele é bastante breve. Eventualmente alguém pode reclamar, digamos, da dificuldade em encontrar essa semelhança de triângulos, mas a verdade é que, como eu fiz questão de mencionar no post, nem sempre exercícios de alto nível são desafiadores. E o que eu quis, na verdade, dizer com isso? É que uma boa preparação deve sensibilizar o aluno para triângulos com essas propriedades. Eu repito, triângulos retângulos, principalmente com altura associada à hipotenusa, né? Isso gera triângulos semelhantes. Você deve estudar isso, você deve praticar isso no seu preparatório, tá bem? Se isso não tem ocorrido, isso diz menos a respeito das suas qualificações e mais a respeito das qualificações do preparatório que você escolheu. E eu não estou querendo aqui ser deselegante, eu sei que existem quase uma infinidade de preparatórios no mundo inteiro, existem alguns melhores, outros piores, mas a verdade é que uma boa preparação expõe o aluno a argumentos que são clássicos dentro do GMAT. E no que se refere a triângulos e a semelhança, certamente esse tipo de triângulo é absurdamente comum e merece ser estudado com enorme cuidado. Tá bem? Vamos continuar com mais um problema.
Joia. Como os meus alunos certamente já ouviram algumas vezes, né, o meu interesse quando eu concebo alguns exercícios é explorar determinadas nuances que, na minha opinião, estão absolutamente de acordo com o que é exigido na prova, mas que, pela minha experiência, raras vezes, ou em alguns casos nunca, aquele detalhe foi explorado pelos examinadores. Como eu brinco com o aluno, né, com a aluna, mais dia menos dia, a minha ideia vai aparecer na sua prova. Isso já aconteceu. Né? Tiveram problemas que eu bolei e que em versões modernas do Official Guide, aquelas ideias apareceram. Eu até brinco, e eu já tive alunos que foram muito gentis em comentar, graças ao bom Deus você não trabalha no DMEC, porque você tem uma mente diabólica. Né? E não é verdade. É só um pouco de experiência e um pouco de capricho em tentar criar condições para os meus alunos fazerem o que eu chamo da extra mile. Né? Esse exercício, modéstia à parte, também tem esse mérito. Eu falo a respeito de duas constantes presentes em duas equações de segundo grau. Né? Eu digo que essas duas equações têm as mesmas raízes e a partir dessa informação é possível você calcular, na verdade, o valor dessas duas constantes. Mas o que eu peço é só da constante Nair, correto? Então, segundo método, a gente precisa explorar as propriedades implícitas e explícitas do problema. Nos foi dado que M e N são não nulos, tá aqui. Além disso, foi mencionado que se tratam de equações de segundo grau, e, portanto, eu tenho certeza que os coeficientes dominantes também são não nulos, e, portanto, a soma M mais N também é diferente de zero, e o nosso foco, que, claro, manda nos problemas, é o valor da constante Nair. Correto? Bom, em que sentido que há pouca ou praticamente não existe cobrança dessa natureza no DMET? Na exploração do fato que duas equações de segundo grau que tenham mesmas raízes têm propriedades que advêm da soma das raízes coincidir e do produto também. Em outras palavras, eu não vou tentar, digamos, resolver qualquer uma dessas equações de segundo grau, porque a resolução disso, obviamente, estaria em função desses parâmetros, dessas constantes M e N. Portanto, seriam expressões feias, né, trabalhosas, que provavelmente não te levariam muito longe, pelo menos em poucos minutos. Então, o aluno tem que pensar em alguma coisa diferente. E o diferente é a gente quase que faz uma circunscrição ao problema, né, a gente tenta circundá-lo, né, é perceber que as raízes, sejam quais forem da primeira equação, tem uma determinada soma. E como as raízes são as mesmas na segunda equação, a soma é a mesma. E eu sei escrever a soma das raízes, raízes tanto da primeira equação quanto da segunda. É menos b sobre a, né? Portanto, menos b sobre a dá m mais 4 sobre m mais n, menos b sobre a dá o oposto de n menos 5, que é 5 menos n, sobre a, que é m mais n ao quadrado. Portanto, eu posso, por exemplo, multiplicar os dois lados por m ao quadrado. Eu fico com m mais 4, um m mais n, né? Eu quis dizer, m mais n ao quadrado. O m mais 4 fica aqui, o m mais n ao quadrado mata um deles com esse m mais n, fica aqui. Aqui sobra só 5 menos n, que eu chamei de equação 1. Usando o argumento de C sobre A, eu tenho essa igualdade, como examinador, né? No caso eu, disse que o n é não nulo, você pode dividir os dois lados por n, e você pode, claro, multiplicar também os dois lados por n mais n ao quadrado de novo. Você vai ficar exatamente com essa expressão, com essa igualdade. Perceba que eu não pulei passagens, dá para fazer isso realmente de cabeça. Essa é a segunda equação. Aí eu percebi que eu poderia fazer surgir duas vezes m mais n aqui, e aí eu podia fazer uma substituição saudável por uma constante conhecida. Então, pegando a primeira equação e multiplicando por 2, eu fico exatamente com essa expressão. Esse trecho pela equação 2 é 5, e, portanto, 5 vezes Maria mais 4 é igual a 2 vezes 5 menos Nair. Essa é a minha terceira equação, que adveio das primeiras duas. Aí eu junto a terceira equação com a segunda, por exemplo. Percebo que rapidamente eu consigo me desvencilhar de Nair, ainda que Nair seja o foco,
eu percebi que uma vez que eu tivesse Maria, o problema estaria encerrado, Maria é menos 5, e substituindo em qualquer uma das duas, em particular na segunda, Nair dá 7,5, cravando a resposta Ernesto. É isso, eu queria agradecer a presença do pessoal do YouTube, contar com a presença de vocês, eu espero, e de eventuais convidados que vocês venham a recomendar na terça-feira que vem, para a nossa próxima Masterclass. Pedir para aqueles que participaram dos Gladiator Challenges terem a compreensão de que a gente vai retomar isso, se Deus quiser, no ano que vem, inclusive num site mais bonito, né, porque o meu site métodofabisclinic.com.br eu fiz com relativa pressa, eu sei que ele não é muito elegante, mas pelo menos ele é funcional. Eu pretendo melhorar isso aí nas semanas finais do ano. E aqueles de vocês que tiverem interesse em experimentar o meu curso de lives, ou seja, o meu curso que é conduzido na sala Zoom, por favor, entrem em contato comigo. E aqueles que quiserem experimentar os meus cursos online, que são feitos nesse site de mef.com.br, e sem falsa modéstia e com total transparência, são os cursos mais completos e mais profundos que eu conheci até hoje, internacionalmente falando. Eu sou expert em fóruns internacionais, eu conheço preparações das empresas mais renomadas do mundo. Sintam-se à vontade para se cadastrar e fazer o test drive e também entrar em contato comigo se vocês tiverem quaisquer dúvidas, tá bom? Então, pessoal do YouTube, muito obrigado pela presença, saúde para vocês, para os seus familiares, e espero ter o prazer de vê-los em algum contato que vocês façam comigo, ou, eventualmente, pelo menos na terça-feira que vem, se Deus quiser, tá bom? Então, pessoal do Zoom, por favor, me aguarda. Pessoal do YouTube, eu estou encerrando a nossa sessão agora. Muito obrigado pela participação de vocês e até uma próxima.